Como foi maravilhoso essa semana. Eu ouvi uma pessoa dizer para mim, conversando comigo, e dizendo: pastor, eu nunca tinha lido a Bíblia do jeito que eu estou lendo agora. Eu nunca tinha lido a Bíblia do jeito que eu estou lendo agora. E essa pessoa tem crescido espiritualmente. Há alguns meses atrás, eu estava também buscando as minhas filhas na escola. E uma irmã aqui da igreja estava saindo já no carro e disse: pastor, o senhor sabe que eu estou lendo a Bíblia? Eu disse: que maravilha, eu estou sabendo. Estou lendo a Bíblia com uma irmã da igreja às 5 horas da manhã. Eu estou lendo a Bíblia e ela disse assim: eu sempre quis ler a Bíblia, quis mais ler a Bíblia, mas eu não conseguia. Mas agora eu estou conseguindo. Irmãos, a mensagem dessa noite, ela tem como propósito de nos falar que Deus quer que eu e você tenhamos fome e sede de Jesus. Deus quer que eu e você tenhamos fome e sede de Jesus. Foi muito boa a canção quando a gente acabou de dizer que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem Tu és. Cristo ser o centro do nosso coração não pode ser apenas um desejo proclamado numa canção. Cristo no nosso coração, e quando isso acontece, automaticamente isso vai mudar a nossa vida. Por quê? Ele terá tempo de prioridade para conosco. Sabe, tudo que é prioridade, a gente faz imediatamente. Às vezes, você chega no momento que tem que fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Faço isso ou faço aquilo? E você sempre vai optar por aquilo que é prioridade. Estar com Jesus, beber de Jesus, se alimentar de Jesus, é a maior necessidade e prioridade da sua vida, da minha também. Resta saber se isso de fato acontece. Se quando você acorda, Jesus é o primeiro com quem você vai falar. Se quando você acorda, Jesus é o primeiro a quem você vai ouvir. Que o celular não seja o primeiro contato de você com alguém que não seja você, mas que Jesus seja essa primeira pessoa, o centro de todo o seu ser. Amém, irmãos? O pastor Semitipt, que é um pastor que eu tem me acompanhado também, um norte-americano, a sua esposa, ela está com Alzheimer. E ele foi compartilhar conosco numa mentoria que ela foi fazer alguns exames no hospital lá nos Estados Unidos e tinham vários médicos de várias especialidades. E ele disse: olha, tinha alguns médicos inclusive que nem era dos Estados Unidos, tinha médico americano, tinha médico lá da Ásia, tinha médico da China. Ele falou de vários médicos. E eles foram conversar com ela no particular para fazer algumas perguntas, num processo de exame para tentar identificar em qual grau de Alzheimer ela estava. E eles começaram a fazer perguntas para ela. E quando eles saíram para falar com o pastor Semitipt, eles disseram: olha, ela está num grau muito elevado, no grau mais elevado do Alzheimer. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. No centro dela está Jesus.
Porque quando alguém está nesse alto nível de Alzheimer, o que fica na memória é exatamente o que está no centro do coração da pessoa. E a gente fazia uma pergunta e ela dizia: Jesus é o meu Senhor. Fazia outra pergunta e ela dizia: Jesus é o meu Salvador. Jesus é o meu Criador. Ela esquecendo de tudo, só não esquecia de Jesus, porque Jesus era o centro da vida dela. E o pastor Semitipo compartilhou isso com alegria. Ele dizendo: olha, nós descobrimos sim que ela está num alto nível de Alzheimer, mas eu fico feliz porque eu sei que de tudo o que permanece na vida dela é Jesus Cristo. Meus irmãos, isso é extraordinário. Eu quero convidar você a olhar novamente a sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 8. Nós estamos refletindo esses dias, desde domingo passado, que nós temos falado aqui na igreja sobre as marcas da presença do Espírito Santo dentro da vida de uma pessoa. E desde domingo passado à noite eu tenho dito que o desenvolvimento espiritual, a maturidade cristã, é uma marca da presença do Espírito. Ninguém pode ter o Espírito Santo dentro de si e se contentar em ter a mesma vida cristã que tinha quando se converteu. Deuteronômio capítulo 8, a partir do versículo 1 diz assim: tenham o cuidado de cumprir todos os mandamentos que hoje lhes ordeno, para que vocês vivam, se multipliquem, entrem e tomem posse da terra que o Senhor prometeu sob juramento aos pais de vocês. Lembrem-se de todo o caminho pelo qual o Senhor, seu Deus, os guiou no deserto durante esses 40 anos para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, para saber o que estava no coração de vocês, no centro de vocês. Se vocês guardariam ou não os seus mandamentos. Ele humilhou vocês. Ele os deixou passar fome. Ele os sustentou com um maná que vocês não conheciam e que nem os pais de vocês conheciam. Para quê? Agora vem a razão. Para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo o que procede da boca do Senhor. Amém, irmãos? Pai, diante da Tua palavra, mais uma vez, palavra que é viva, palavra que é eficaz, a nossa oração nessa noite. Pai, em nome de Jesus, fala ao nosso coração. Senhor, nós temos tantas coisas na nossa mente, tantas coisas no nosso coração, tantas coisas ao nosso redor concorrem com o Senhor, mas a nossa oração nessa noite, em nome de Jesus, é que o Senhor se torne sim o centro da nossa vida, o centro do nosso ser, o centro de quem nós somos, o centro da Tua igreja, o centro do nosso viver, o centro da nossa agenda, que tudo na nossa vida exista para a honra e para a glória do Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, nós estamos falando, eu tenho dito que o desenvolvimento da vida espiritual, crescer espiritualmente, amadurecer, é uma marca de alguém que tem o Espírito Santo de Deus. Se você não está crescendo, se você não deseja crescer, se isso não te incomoda, você tem que questionar: será que eu já nasci de novo? Quando nós olhamos então para a experiência do povo de Israel, eu tenho visto 3 fases da vida cristã. A primeira fase começa com a libertação. O povo estava escravizado no Egito, Deus levantou Moisés e eles foram libertos.
A vida do ser humano sem Jesus é uma vida de escravidão no pecado. A Bíblia vai dizer que Ele, Deus, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Então, libertação é quando começa a vida cristã, mas não para por aí. O texto vai dizer, e nós conhecemos a história, que quando o povo saiu do Egito, eles trilharam 40 anos no deserto. Mas o texto que nós acabamos de ler vai dizer que eles caminharam 40 anos guiados pelo Senhor. Ou seja, eles não estavam perdidos. Deus os direcionou durante 40 anos num trajeto que podia levar 40 dias. E aí eu disse na semana passada que isso significa que nós precisamos compreender os processos de Deus para nos levar ao crescimento. Porque às vezes, algo que você levaria 1 ano para completar, Deus pode te levar 10 anos para completar. E meus irmãos, o que eu tenho dito desde a semana passada, que Deus tem incomodado meu coração, é que ao invés de você reclamar do processo de Deus, transforme isso em oração e aprendizado. Mas eu falei que eles agora, em Deuteronômio, eles estão prestes a atravessar o Rio Jordão. Primeiro foi o Mar Vermelho, agora o Rio Jordão. Depois dessa travessia, eles chegariam a um novo nível da vida espiritual, que não é mais agora libertação, nem crescimento, maturidade, agora é conquista. Eles vão conquistar a terra prometida. E eu estou falando que para a nossa vida, essa etapa significa conquistar um novo nível de relacionamento com Deus, conquistar uma nova dimensão de maturidade, conquistar outras pessoas para Jesus Cristo, mas antes disso, Moisés vai e relembra toda a lei. E aí ele vai dizer, no capítulo 8, versículo 1, tenham cuidado de cumprir todos os mandamentos que hoje lhes ordeno. E eu disse na semana passada, que então o crescimento espiritual, ele é fruto da nossa fidelidade para com a palavra de Deus. Não tem como você crescer espiritualmente sem ler a Bíblia todo dia. Não tem como você crescer espiritualmente só ouvindo a mensagem nos cultos. Isso é claro. Então você precisa determinar, eu quero ler a Bíblia todo dia. Hoje eu quero falar especificamente sobre a última parte do versículo 3. Em Deuteronômio 8:3 diz assim, Ele humilhou vocês. E esse foi o teor da mensagem dessa manhã, quando eu falei que o crescimento espiritual também exige que sejamos humildes. Somente pessoas humildes diante de Deus crescem espiritualmente. E aí, meus irmãos, eu disse que das duas uma, ou você se humilha diante de Deus, ou Deus te humilha. Por quê? Porque Deus resiste aos soberbos, Deus resiste aos orgulhosos, mas Ele dá graça aos humildes, Ele se aproxima dos humildes. Então, para se aproximar de você, para ter um relacionamento mais íntimo conosco, Ele precisa nos humilhar muitas vezes. E aqui com Israel foi assim, Ele humilhou. Versículo 3, Ele humilhou vocês, Ele os deixou passar fome, Ele não matou o povo de fome, Ele deixou passar. Ele os sustentou com maná, que vocês não conheciam, e que nem os pais de vocês conheciam, e por causa dessa disciplina de Deus, eles experimentaram algo que nunca tinham experimentado. Mas o texto continua. Nem vocês e nem o pai de vocês conheciam, para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo o que procede da boca de Deus. Vamos entender. Deus quer que você tenha fome e sede de Jesus. Deus quer que você tenha fome e sede de Jesus Cristo. É o que eu quero afirmar nessa noite. Deus quer que você seja alguém que se esforce pelo alimento espiritual, pelo alimento que é eterno, pelo alimento que pode te dar a vida eterna. Deus quer que você seja alguém que anseie pelo alimento espiritual. Deus quer forjar em nós, Deus quer forjar em mim,
Deus quer forjar na vida desta igreja um povo que não se contenha sem a presença de Deus, sem conhecer mais Jesus. Ele quer que nós saiamos daqui com mais sede. Eu quero sair daqui e beber mais de Jesus. Eu quero mais de Jesus. Eu quero me alimentar de Jesus. Eu quero ter um relacionamento mais profundo com Jesus. Deus deseja que você anseie a presença de Jesus na sua vida. A grande questão é que nós não compreendemos as coisas. O texto vai dizer, para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão. A grande verdade é que nós, muitas vezes, não compreendemos as coisas espirituais. Não compreendemos nem o porquê da nossa vida, a razão da nossa vida. E aí Deus teve que tirar o alimento do povo de Israel para que eles compreendessem que a vida deles não se bastava em si mesmos, mas que eles precisavam depender de Deus. E às vezes Deus tem que tirar algo de nós, para que a gente caia na real também. Não compreendemos as coisas corretamente, então nós valorizamos mais o pão do que o que sai da boca de Deus. Nós valorizamos mais o que é material do que o que é espiritual. Às vezes, alguém se preocupa se quebrar uma cadeira. E às vezes a gente não se preocupa em quebrar o coração de uma criança. Às vezes a gente se preocupa porque a parede não está pintada. E às vezes a gente fica terrivelmente desesperado e querendo matar um porque sujou a parede. E nós às vezes invertemos a lógica das coisas, acreditando que o material temporal e passageiro tem mais valor do que as pessoas que são seres criados por Deus para toda a eternidade, quer seja no céu com Cristo ou no inferno longe de Deus, por não reconhecer que Jesus precisa ser o centro da sua vida. Valorizamos muito mais o pão que nós produzimos do que o pão que vem do céu. E Jesus, ele explicou muito bem o que seria esse pão. Eu quero convidar você agora a abrir a sua Bíblia em João capítulo 6. Abra sua Bíblia em João capítulo 6 e deixa ela aberta aí em João capítulo 6. Se tiver caneta, você marca, você escreve, anota em algum lugar. Porque nós vamos entender nessa noite o que foi que Jesus, o que Deus quis fazer ao retirar o alimento do povo de Israel. Em João capítulo 6, Jesus explica sobre isso. Eu não vou ler o capítulo todo, mas se você observar, a primeira coisa que nós vamos ver no capítulo 6 é quando Jesus, ele multiplica peixes e pães. Jesus estava com a multidão, alguns discípulos ficaram preocupados, versículo 5, erguendo os olhos, vendo uma grande multidão, se aproximava, disse a Filipe, onde compraremos pão para lhes dar de comer? Mas Jesus dizia isto para testá-lo, porque sabia o que estava para fazer. E Filipe respondeu, nem mesmo 200 denários de pão seriam suficientes para que cada um deles recebesse um pedaço. Um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus, aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Quantos pães, irmãos? 5 pães. Quantos peixinhos? 2 peixinhos. A gente conhece a história que aqui, só de homens, tinha 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Se considerarmos que, no contexto, geralmente a quantidade de mulheres ou seria maior ou equivalente, e a de criança pode colocar o dobro, então é de 10.000 pessoas para cima. O que você faz com 5 pães para alimentar 10.000 pessoas? Sinceramente, a gente entra em desespero. Mas o interessante é que esse texto fala sobre a multiplicação. Por quê? Jesus pega os pães, Jesus pega os peixes, Jesus ora, agradece ao invés de reclamar. Ele poderia dizer, poxa, por que ninguém trouxe mais pães?
Porque ninguém trouxe mais peixes. Não, Senhor, eu te dou graças, porque nós temos 5 pães e 2 peixinhos. O que aconteceu? Todo mundo comeu e se fartou. Reclamar não leva a nada. Agradecer pode ser que gere uma multiplicação aí, meu irmão. Mas quando chega no versículo 22 em diante, é quando nós vamos entender o que significa o pão verdadeiro. Diz a palavra do Senhor, olha no versículo 22. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar, notou que ali havia apenas um pequeno barco e que Jesus não tinha entrado nele, e com os seus discípulos, tendo estes partido sozinho. Entretanto, outros barquinhos de Tiberíades se aproximavam do lugar onde a multidão havia comido o pão, depois que o Senhor deu graças. Quando aquela multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram nos barcos e partiram para Cafarnaum à procura de Jesus. E tendo encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando o Senhor chegou aqui? Eles não tinham visto o barco que Jesus tinha atravessado. Por quê? Porque Jesus tinha atravessado andando sobre as águas. Versículo 26, Jesus respondeu: em verdade lhes digo, que vocês estão me procurando, não porque viram sinais, mas porque vocês comeram os pães e ficaram satisfeitos. Trabalhem, não pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Então lhe perguntaram: que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que Ele enviou. Então eles disseram: Senhor, que sinal o Senhor fará para que vejamos e creiamos no Senhor? O que o Senhor pode fazer? Nossos pais comeram o quê? Onde? No deserto. Como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. E aí Jesus disse: em verdade lhes digo que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é o meu Pai, porque o pão de Deus é o que desce do céu, dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dê-nos sempre desse pão. Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Meus irmãos, esse texto nos ajuda a compreender o porquê Deus tirou toda a alimentação do povo de Israel lá no deserto. Como lemos lá em Deuteronômio capítulo 8. A grande verdade é que nós olhamos para esse texto e Jesus nos ensina algumas lições. Nós olhamos para esse texto e percebemos que enquanto nos prendemos às coisas materiais, terrenas e passageiras, Deus quer que nos apeguemos a Jesus, às coisas espirituais, às coisas celestiais, às coisas eternas. A nossa tendência é nos prender às coisas terrenas, passageiras, finitas. E Deus quer que a gente pense nas coisas eternas. Ninguém acha que vai morrer agora. Eu confesso aos irmãos que quando eu saí daqui para ir para o hospital agora à tarde, visitando o Lúcio, como nós oramos aqui, eu não sabia qual era a situação dos médicos, mas o estado de nervosismo em que ele estava ali no hospital, eu fiquei: meu Deus, será que ele está partindo? E depois eu conversei com os médicos e recebi o resultado, e fomos conversando com a família, e não era isso, nada disso. Mas eu fiquei pensando ali: meu Deus, o irmão estava aqui de manhã,
E às vezes a gente pensa, não, eu não vou morrer. Meus irmãos, a grande verdade é que nenhum de nós é eterno aqui nessa terra. Todos nós vamos morrer um dia, mas nós somos os seres eternos. E se vamos passar a eternidade com Cristo, ou se vamos passar a eternidade no lugar em que Jesus disse, é choro, é ranger de dentes, é tristeza, é angústia, é distância de Deus, é ausência completa de Deus. Tudo isso vai ser definido pela decisão que nós tomamos de tornar Jesus o centro da nossa vida ou não. O que Jesus nos ensina com isso, quando nós olhamos para esse texto, é que Ele pode suprir todas as necessidades materiais para a nossa vida, mas isso não é o mais importante. Ele pode suprir. Antes de falar do pão que veio do céu, o pão da vida que é Jesus, no início do capítulo ele multiplicou 5 pães e 2 peixinhos para uma multidão de mais de 10 mil pessoas. Jesus está dizendo, olha, essa questão material, tudo que é físico, eu posso garantir para vocês. Não se preocupem com isso, mas se preocupem com a sua vida espiritual. Se preocupem em crescer espiritualmente. Se preocupem em se alimentar, em se nutrir de mim. Mas nós estamos o tempo todo preocupados com o que é material, com o que é terreno, com o que é passageiro. Jesus multiplica 5 pães e 2 peixes e ele alimentou 10 mil, mais de 10 mil pessoas. Ele pode suprir todas as nossas necessidades. Você crê nisso? Amém? Ele ensina também que nós temos a tendência de buscar Jesus somente para suprir as nossas necessidades. Olha o que diz o versículo 26. Jesus respondeu àquela multidão que foi atrás dele. Em verdade, lhes digo, que vocês não estão me procurando porque viram sinais. É como se Jesus estivesse dizendo, vocês não estão me procurando porque vocês creem em mim. Ele está dizendo, vocês estão me procurando porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Ao olhar essa realidade do povo de Israel, precisamos admitir que nós temos a mesma tendência de procurar Jesus não porque o amamos, de procurar Jesus não porque cremos que Ele pode nos salvar, de procurar Jesus não com a sede de termos um relacionamento com Ele. Procuramos Jesus para suprir as nossas necessidades. Procuramos Jesus no momento do desespero. Procuramos Jesus porque queremos ser beneficiados. Jesus está dizendo que se nutrir dEle é a sua, é a minha, é a nossa maior necessidade. Vamos aprender algumas lições. No versículo 27, então, Jesus diz assim, trabalhem, não pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus o Pai o confirmou como o seu selo. Primeira coisa que Jesus está dizendo, se nós queremos ser insaciáveis por Jesus, se nós queremos ser desejosos de ter mais de Jesus e crescer espiritualmente no relacionamento com Ele, é que nós precisamos ajustar o nosso esforço de vida. Quando Jesus fala, trabalhe não pela comida que perece, mas pela que permanece, Ele não está aqui dizendo, olha, vamos virar todos pessoas que não querem mais trabalhar na vida. Não é isso não. Não condiz com o que a palavra ensina. Porque foi o próprio Deus que criou o trabalho. O trabalho dignifica o homem. O trabalho, ele honra. Deus nos abençoa pelo trabalho, mas Ele está dizendo, ajuste a sua prioridade. Jesus está dizendo que há uma comida que se estraga e há uma comida que é eterna. Quando Jesus fala que devemos trabalhar pela a comida que não se estraga, Ele não está querendo dizer que não devemos trabalhar pelo nosso sustento,
Pois à luz das Escrituras, Ele mesmo planejou o trabalho, e o trabalho dignifica o ser humano. Mas Ele diz, devemos ajustar as motivações do nosso coração. Se você corre, se você luta, se você estuda para cada vez mais estar preparado para o seu trabalho, Jesus está dizendo, mais do que isso, lute, corra, estude cada vez mais para se alimentar do alimento que é eterno. Todo esforço que você faz para trabalhar no seu cotidiano, se o patrão mandar vir 1 hora antes, você vai acordar 1 hora mais cedo. Se não puder, no turno da manhã, ele vai querer no da tarde, você vai. Se não pode no turno da tarde, ele chama para o da madrugada, você vai. Quando Jesus te chama para uma madrugada com ele, você não consegue. Ele está dizendo, ajuste os seus esforços. Da mesma forma que você se empenha para passar num concurso, e você estuda de madrugada, vira à noite, ele está dizendo, há um alimento pelo qual você deve se esforçar. Há um alimento muito mais importante, pelo qual vale muito mais você passar uma madrugada buscando se alimentar. Trabalhe, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para sempre. Quanto ao nosso trabalho, devemos trabalhar não como se pelo nosso esforço teremos o sustento, mas o nosso trabalho aqui deve ser para glorificar a Deus. Devemos crer no sustento de Deus. Se Ele der, eu vou ter. Eu posso trabalhar e não ter nada. O nosso sustento verdadeiramente vem de Deus, irmãos. Vem de Deus. É Deus quem de fato garante o nosso sustento. Devemos seguir a direção de Deus. Onde eu devo trabalhar? O que eu devo fazer? Hoje as motivações estão tão erradas que as pessoas elas buscam um trabalho onde elas vão ganhar mais. E muitos estão se matando. Antes, se você vê, o trabalho era aquilo que trazia alegria, prazer, satisfação, na certeza de que Deus supre todas as necessidades. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. O lugar em que eu estou é para levar o reino de Deus para lá. Acredite que o trabalho onde você não está ali por acaso, e você não está ali apenas para trazer alimento para sua casa. Se você é um discípulo de Jesus, Ele te colocou ali para que o reino dEle seja estabelecido através de você naquele lugar. Ajuste o seu trabalho aqui na terra e principalmente o seu empenho em buscar a presença do Senhor. Segundo lugar, devemos empenhar nossos esforços, nossos maiores esforços pela comida eterna. Olha o que diz o versículo 27. Trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus, o Pai, o confirmou com seu selo. Há uma comida eterna. É por ela que eu devo empenhar mais esforços. Onde de fato você tem empenhado os seus maiores esforços? Faça essa pergunta nessa noite. Você tem se desgastado para se encontrar com Jesus, como você se desgasta pelo seu trabalho, pelos seus estudos? Você se desgasta para ter mais de Jesus em você, tanto quanto você se desgasta por um trabalho que é terreno e passageiro? Onde precisamos gastar mais de nossas forças, desejando o alimento eterno. Mas não é o que geralmente nós fazemos. Dedicar 10 minutos para ler a Bíblia e orar é um sacrifício. Parar 1 hora, meu Deus, é o fim do mundo. Martim Lutero, ele dizia, eu dedico 2 horas a Deus em oração. E quando eu estou mais cheio de atividades, eu dedico 3.
Ele entendia que quanto mais ele orava, mais as coisas no cotidiano iriam fluir, porque enquanto ele orava, Deus ia ajudando ele. Você precisa acreditar que se você tem muitas atividades, muitas coisas para fazer, é aí que você precisa orar mais. E aí é o passo de fé, porque se você dedica mais tempo em Deus do que você estava dedicando em um dia normal, você está crendo que Ele vai te ajudar a resolver as coisas que você não conseguiria resolver sozinho. Os seus esforços estão sendo empenhados em se alimentar pela comida que é eterna. Terceira lição que a gente aprende, no versículo 27, ele vai dizer: trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês. Jesus é a fonte dessa comida eterna. Jesus é a fonte dessa comida eterna. É Jesus quem nos dá essa comida eterna. É Jesus. O versículo 32 vai dizer: em verdade lhes digo que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai. Nós temos a tendência da gente se apegar às pessoas terrenas. Moisés foi um grande líder para o povo de Israel. O povo de Israel admirava tanto Israel, que veio Jesus, o Filho de Deus, e eles preferiram ficar com Moisés. Preferiram ficar com a lei e desprezar e matar o Filho de Deus. E às vezes nós nos apegamos mais às pessoas do que a Jesus. Eu estou afirmando a você, você pode gostar de mim. Eu gosto muito de ouvir o pastor pregar. Que bom! Graças a Deus, Deus tem muita misericórdia. Mas eu estou dizendo a você, melhor do que me ouvir, é ouvir Jesus falar, diretamente e pessoalmente com você. Tenha sede de se encontrar com Jesus. Queira beber mais de Jesus. Queira comer mais de Jesus. Queira se nutrir do Filho de Deus, que é o verdadeiro alimento eterno. Queira. A Bíblia toda, o tempo todo está apontando para Jesus. Foi isso que nós cantamos aqui e nem tinha sido combinado. Jesus é o centro de tudo que há. Tudo. Ele quer ser o centro da sua vida. Ele quer ser o centro da igreja. Em Efésios capítulo 1, versículo 9 e 10, você vai entender, e em 2008 eu descobri esse texto, que fala uma pergunta que todo mundo diz, né? Você tem que estar no centro da vontade de Deus. Eu ouvia muito isso, eu perguntava: meu Deus, que centro é esse? Eu quero estar nesse centro, mas que centro é esse? E você vai ver em Efésios capítulo 1, versículo 9 e 10, Paulo vai dizer assim, desvendando-nos o mistério da sua vontade. Qual? O de convergir nele, em Cristo Jesus, todas as coisas, em todo o tempo, na dispensação da plenitude dos tempos, as coisas que estão no céu, na terra, todas as coisas, convergir em Cristo. Convergir, eu costumo dizer, pensa um ponto ali, um ponto no meio desse paredão. Se você pegar várias setas saindo do ponto, isso é divergir. Convergir é todas as setas apontando para um único ponto: convergir. A vontade de Deus é que toda a nossa vida esteja apontando para Jesus, convergindo em Jesus. Então Ele quer que você se alimente dizendo: Senhor, que essa nutrição da comida que eu estou comendo seja para a tua honra e para a tua glória. Ele quer que você trabalhe para a glória dEle. Ele quer que você estude para a glória dEle. Tudo tem que apontar para Jesus. Jesus é superior a Moisés. O livro de Hebreus que nós lemos hoje o dia inteiro vai mostrar isso também. Versículo 32, Jesus diz: quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é o meu Pai. Enquanto nos apegamos ao que o ser humano pode nos oferecer, Jesus está nos instruindo que devemos ansiar, desejar o pão, o alimento que vem de Deus. Foi por isso que Deus tirou a comida toda,
O texto vai dizer: Ele humilhou vocês, Ele fez vocês passarem fome, para que vocês compreendessem que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Quem é essa palavra? É Jesus. E às vezes Deus tem que tirar algumas coisas de nós, para que a gente comece a perceber que nós precisamos de Jesus. Tem que tirar algumas coisas de nós para percebermos que não somos autossuficientes. Nós precisamos de Jesus. Aí no versículo 33, Jesus diz: porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. As pessoas procuram sentido na vida, no trabalho. Tem muita gente que vive trabalhando. Quando está angustiado, vai querer trabalhar mais para achar um sentido na vida. Há pessoas que buscam sentido na vida nos estudos. Um dia eu conheci um casal, meus irmãos, já estavam com quase 300 anos de idade. E a vida deles era estudar. Irmão, o senhor pode ajudar? Não, pastor, a gente está estudando para um concurso. Eu digo, meu Deus do céu. Estão quase indo para a glória e ainda não passaram no bendito concurso. E não se envolvia com nada. Por quê? Porque estava estudando. E eu não estou dizendo que você não pode estudar. Mas a Bíblia está dizendo, Jesus está dizendo, trabalhe por um alimento que vocês necessitam mais, que é um alimento eterno. Na família, muitos procuram sentido na vida, na família em si. A família é bênção de Deus. Muitos procuram sentido da vida em si mesmos. No lazer, nos prazeres. Tem gente se matando nos prazeres, buscando sentido para a vida. Tem muita gente que busca o sentido na vida nas drogas. Está se destruindo nas drogas. E elas não veem que o sentido da vida está em Jesus. Meu amigo, só há vida em Jesus. Só há sentido para a vida em Jesus. Por quê? Porque a vida está em Jesus. Jesus é a vida. Ele nos deu a vida e Ele é a vida. O mesmo Evangelho de João, capítulo 1, versículo de 1 a 4. João está falando sobre Jesus, o verbo, e ele vai dizer, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele, o verbo, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas pelo verbo, que é Jesus. E sem Jesus, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele. E a vida, ela era a luz dos homens. A vida está em Jesus. A vida e a luz dos homens. Tem gente andando em trevas, em escuridão, perdido sem saber o que fazer, porque não enxerga nada, porque a verdadeira luz é Jesus. Meus irmãos, versículo 34, então Jesus continua dizendo. Na verdade agora foi o povo, né? Jesus disse, eu sou o pão de Deus. Porque o pão de Deus que desce do céu dá vida ao mundo. Aí o povo disse, Senhor, dai-nos sempre desse pão. Depois que o povo viu a qualidade desse pão que Jesus tinha, que eles achavam que estava na bolsa de Jesus, Jesus disse, olha, o pão lá no deserto, o maná, que nem foi Moisés que deu, aquilo ali é passageiro. O verdadeiro pão do céu está comigo. Aí eles acharam que estava na bolsa de Jesus e eles disseram, dai-nos desse pão. E tem muita gente que é assim. Quando descobre os benefícios de Jesus para a sua vida, dizem, eu quero Jesus, eu quero Jesus, eu quero Jesus. Mas quando Jesus disse os critérios para ser discípulo de Jesus, o texto bíblico vai dizer, olha no final aí, capítulo 6, versículo 60. Muitos dos discípulos de Jesus, tendo ouvido tais palavras, disseram, duro é esse discurso. Quem
pode suportá-lo. Mas Jesus, sabendo por si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito do que ele havia falado, disse-lhes: isso escandaliza vocês? Que acontecerá então se vocês virem o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica a carne. O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu lhes tenho falado são Espírito e são vida. Mas há descrentes entre vocês. E isso ele está falando entre os discípulos. Não é os apóstolos 12, é os discípulos. Ora, Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem iria traí-lo. E prosseguiu: por causa disto é que falei para que vocês, que ninguém poderá vir a mim, se não lhe for concedido pelo Pai. Diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam mais com ele. Então Jesus perguntou aos 12: vocês querem ir embora também? Então Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Eu gosto da outra versão, que é a que eu memorizei, Pedro dizendo: para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Tem muita gente que é que nem a multidão. Eu quero esse pão. Quando Jesus fala dos critérios de um discípulo, não, duro é esse discurso. Jesus é o pão da vida. É o que ele afirma no versículo 35. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome. E quem crê em mim jamais terá sede. Ao saber a qualidade desse pão, todos querem. Mas quando Jesus apresenta os critérios, muitos rejeitam. É o preço do discipulado. A pergunta é: você quer ser transformado por Jesus? Você quer ter a vida eterna? Ele é o pão da vida. Ele é o pão vivo. É Ele que é o princípio da vida. A existência está em Jesus. A sua vida nunca terá sentido sem Jesus. Então precisamos ir até Jesus. Mas só vai até Jesus quem o próprio Pai levar até Jesus. É por isso que o Pai, Ele envia o seu Espírito, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo, para levar até Jesus. Por quê? Porque muitas vezes nós corremos atrás das coisas materiais, terrenas e passageiras. E é Deus que tem que ficar nos empurrando para o centro da vida. Quem é que vai ser saciado? Aquele que for até Jesus. Olha o que diz a palavra do Senhor em Ageu capítulo 1. Ageu capítulo 1, versículo 2. Ageu capítulo 1, versículo 2. Depois eu vou ler o versículo 6 e de 9 ao 11. Deus manda o profeta Ageu falar com o povo dizendo o seguinte: assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo diz, ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. Jerusalém tinha sido destruída, o templo queimado, os muros, as portas, muro derrubado. Volta Neemias, volta Esdras, eles reconstroem as muralhas, o povo volta para Jerusalém, começa a construir suas próprias casas, arrumam tudo na casa e diz: não está no tempo de restaurar a casa do Senhor. Tem muita gente que está assim, trabalhando para arrumar a casa, chega final de ano, vai pintar tudo, vai ficar bonitinho, mas a vida está toda destruída. Vai comprar móveis novos e a vida está destruída. Vai apenas maquiar uma impressão de que está tudo bem. Olha o que Jesus diz no versículo 6 de Ageu 1. Vocês semearam muito e colheram pouco. Comem, mas isso não chega para matar fome. Parece até adolescente aqui, né? Bebe, mas isso não dá para ficarem satisfeitos.
Vocês põem roupas, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário parece que está colocando numa sacola furada. Olha o que Deus está dizendo. Vocês comem, não vai se satisfazer. Por quê? Porque a casa está destruída, a casa do Senhor. Enquanto a sua vida espiritual estiver destruída, meu irmão, você pode trabalhar, tudo que você ganhar vai ser num bolso furado. O dessa calça não está furado, não. Você vai comer e nunca vai estar satisfeito. Por quê? Porque você está pensando só na comida material. Versículo 9. Vocês esperavam que fosse muito o que tinham semeado, mas veio pouco. E esse pouco, quando o levaram para casa, Deus está dizendo, eu dissipei com um sopro. O que Deus está dizendo é, olha, não adianta você se esforçar para juntar. Se você não ajustar a sua vida comigo, eu mesmo vou soprar tudo que você juntou. Nunca vai dar certo. E por que Ele faz isso? Para que você reconheça que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A sua maior necessidade é Jesus Cristo. Continua o texto. E por quê? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Porque o meu templo permanece em ruínas, enquanto cada um de vocês corre por causa da sua própria casa. Por isso, os céus retêm o seu orvalho. Além de soprar e tudo que a gente tem guardado se dissipar, Deus retém o orvalho que ainda não abençoa para frutificar. E a terra não produz os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que o solo produz, sobre as pessoas, sobre os animais, sobre tudo. Todo o trabalho das mãos. Deus está dizendo, meu irmão, você pode lutar, você não vai conseguir enquanto você não ajustar o seu relacionamento comigo. E tudo isso eu estou fazendo para te salvar. Porque não adianta você ter tudo aqui nessa terra, meu amigo, e você morrer e passar a eternidade longe de Deus. Malaquias capítulo 1, versículo de 2 a 5. O Senhor diz, está falando com Israel, eu sempre os amei. Mas vocês perguntam, como é que nos amaste? E o Senhor responde, Esaú era seu irmão de Jacó, mas eu amei Jacó e desprezei Esaú. Fiz dos montes de Edom, que é a descendência de Esaú, uma desolação, e dei a sua herança aos chacais no deserto. E se Edom, que é a descendência de Esaú, disser, não, fomos destruídos, mas vamos reconstruir o que está em ruínas. Ou seja, se você tentar fazer ainda no seu esforço, o Senhor dos Exércitos responderá, eles podem até reconstruir, mas eu vou derrubar outra vez. E a terra deles será chamada de terra da maldade, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Vocês verão isso com seus olhos e dirão, o Senhor é grande, também fora das fronteiras de Israel. A Bíblia está dizendo o seguinte, meu irmão, o recado é, não adianta você lutar contra Deus. E Ele vai derrubar, para que você caia em si e diga, eu preciso de Jesus. Só que tem gente que fica esperando perder, e lá para o fundo do poço. A lógica é, busque o reino de Deus em primeiro lugar, coloque Jesus no centro da sua vida e automaticamente você será saciado, Ele vai suprir todas as suas necessidades. Inverta essa lógica e não vai dar certo. Então, do versículo 36, voltando para João 6, do 36 ao 47, Jesus vai dizer, olha o que diz o versículo 36. Porém, eu já disse
que vocês não creem, embora estejam me vendo. Às vezes a gente vê Jesus, as ações de Jesus na nossa vida, mas a gente quer ser duro e não crer. É preciso crer. Crer é acreditar, mas é mais do que isso. Crer é confiar em Jesus. É mais que isso. Crer é obedecer Jesus. Versículo 39. Jesus diz: a vontade de quem me enviou é essa, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Olha o que diz o final do versículo 40. Eu vou ler o 40 todo. De fato, a vontade de meu Pai é que todo aquele que ver o Filho e crer nele tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Versículo 44, finalzinho. E eu o ressuscitarei no último dia. 54, quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Haverá o último dia para a terra. Há um dia marcado que é o fim da existência dessa terra. E vai ser ressuscitado para viver com Cristo quem crer nele. Meus irmãos, a vontade de Deus é que Jesus não perca nenhum dos que Deus, o Pai, deu ao seu Filho. Isso é vida eterna. Ninguém vai até Jesus sem ter sido enviado pelo Pai. É o Pai quem age por meio do seu Espírito nos levando até Jesus. Jesus então veio cumprir a vontade do Pai. E por isso Jesus se torna a garantia da nossa salvação, a garantia da nossa ressurreição e a garantia da vida eterna. E aí, Ele é a garantia da ressurreição para aqueles que creem em Jesus, para aqueles que foram até Jesus, foram enviados pelo Pai, e aqueles que se saciam em Jesus. A pergunta é: essa é a sua condição de vida hoje? Você é alguém que crê em Jesus, acredita, confia e obedece? Você é alguém que foi até Jesus, tem se encontrado com Ele, foi enviado pelo Pai? Você tem se saciado em Jesus? Então Jesus afirma no versículo 48, eu sou o pão da vida. Não era o maná que Deus mandou no céu naquele momento que era o pão eterno. Aquilo era um símbolo. Tem a comida que eu dei para vocês aí, nasce, brota, mas tem uma comida que vem do céu. E essa comida não era o maná. A verdadeira comida que vem do céu é Jesus Cristo. A palavra de Deus que veio até nós. Deus nos tira suprimentos básicos, muitas vezes, para que reconheçamos que a nossa maior necessidade é Jesus. É interessante, essa semana veio uma experiência, nós já passamos por essa experiência lá em casa, mas essa semana eu fiquei refletindo algo. A nossa filha mais nova, de 5 anos, febre desde quarta-feira, 38, teve um dia que foi na quinta, deu 39,7. Teve uma hora que ela ficou toda vermelha de tanta febre. E a gente tentando dar remédio e ela não toma. Levamos 3 médicos diferentes. E é uma dificuldade. E não é porque a gente é bonzinho, não. A gente mete goela abaixo se necessário for. Mas ela vomita. E enquanto isso estava acontecendo, muitas vezes eu sentei com ela, tentando todos os argumentos matemáticos e teológicos que eu tenho, e nada. Milane sentou com ela, usando todos os argumentos de qual? Não sei. E nada. Mas uma coisa, teve uma hora que eu disse para ela, filha, porque quando eu vou conversar eu me baixo no mesmo nível, filha, você está doente.
existe um remédio que vai te ajudar para você não ficar com febre, mas você não quer tomar. E naquele momento eu pensei quantas pessoas estão doentes pelo pecado, mortas, escravas, e há um remédio único que é Jesus, mas elas não querem tomar. Será que essa é a sua condição? Eu não estou falando de igreja não. A igreja é a noiva de Jesus. A igreja é o corpo de Cristo. Mas eu estou falando primeiro de Jesus. Versículo 49, para terminar. Jesus diz assim: eu sou, versículo 48, o pão da vida. Os pais de vocês comeram o maná no deserto e morreram. Eu sou o pão que dá vida eterna. Meu irmão, todo alimento terreno aqui é passageiro e não garante a eternidade. Só Jesus pode te salvar. E para os discípulos de Jesus, Deus quer que você tenha sede e fome de Jesus, que você beba mais, que você coma mais. Eu quero convidar a igreja a fechar os seus olhos nesse instante. Eu não vou chamar ninguém desse apelo para vir aqui à frente. Mas eu preciso conhecer, orar e tentar ajudar você a conhecer mais sobre Jesus. E quando eu peço para levantar a mão, é porque quando você levanta a mão, eu não sei se você está sendo salvo agora, mas talvez você esteja dizendo, é isso que eu preciso e é o que eu quero te ajudar. Há alguém nessa noite que entende que precisa que Jesus seja o pão da sua vida. Precisa crer que Jesus é o seu Salvador. Você precisa confiar nele. Você precisa entregar sua vida para ele. E você quer obedecer a palavra de Jesus. Há alguém que deseja reconhecer Jesus? Deus te abençoe. Deus te abençoe. Levanta a sua mão, pode baixar. Deus abençoe. Há mais alguém que quer dizer isso? Eu quero que Jesus seja o centro da minha vida. Eu quero me alimentar de Jesus. Eu quero crer em Jesus. Eu creio que Ele morreu na cruz do Calvário por mim. E eu quero obedecer a sua palavra. Há mais alguém que deseja fazer essa entrega? Levante sua mão. Deus, obrigado porque mais do que o maná que supriu o povo no deserto, mais do que o alimento que o Senhor tem nos dado no cotidiano, todos nós temos nos alimentado, mas mais do que isso, o Senhor nos deu o alimento eterno que é Jesus, o alimento que dá vida, o alimento que garante a vida eterna. Senhor, essas vidas que levantaram as suas mãos nessa noite, eu quero pedir em nome de Jesus, toma suas vidas em tuas mãos, nos ajuda como igreja do Senhor a caminhar com eles, levando-os ao conhecimento do Senhor, da tua palavra, e a se nutrirem em ti mais e mais, pelo poder do teu Espírito Santo. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Quero convidar a igreja toda a ficar de pé. Agora eu vou fazer um segundo apelo. Esse exige mais. Você vai se derramar diante do Senhor aqui talvez. Não precisa vir aqui, pode ser daí também, mas quem quiser pode vir. Você é crente, você é discípulo, mas está muito mais conformado em vir à igreja e voltar do que ter sede de Jesus, sede da sua palavra. E você quer dizer, Senhor, eu quero me derramar diante do Senhor, que o Senhor seja o centro da minha vida, das minhas decisões. Eu quero mais da tua palavra. Se enquanto nós cantarmos, você quiser também essa oração, quer vir para cá, se derramar diante do Senhor, pode vir aqui à frente, pode se colocar de joelho, pode ficar aqui, alguém vai orar com você. O que você quer dizer é, eu quero
ter sede de Jesus na minha vida. Não me conformar apenas com a religiosidade, mas ouvir o Senhor falar mais. Vamos cantar? Enquanto cantamos.